Buena! Bueno, culiao. Bueno. Olá pessoal, eu sou o Pedro Hawk e esse aqui é mais um Histórias de Montanha. E pessoal, a história de hoje é uma continuação do último vídeo que eu fiz lá da região da Puna do Atacama, aquela região ali que fica várias das montanhas mais altas dos Andes, dentre elas a segunda mais alta dos Andes, que é o Ojos del Salado. Então, eu contei uma história que aconteceu lá no Ojos del Salado, que envolveu um perrengue com relação aos carros 4x4 que a gente usa para fazer a aproximação na montanha, o transporte e tudo mais. Aquela região, gente, é uma região desértica, é uma região muito alta, é um grande planalto vulcânico que você chega muito alto com veículos 4x4. O que não quer dizer que seja fácil. Aliás, é muito contrário disso. Dirigir o carro 4x4 em um ambiente extremo, de grande altitude, frio e terreno instável, sem estradas, completamente off-road, exige mais do que habilidades em ascender montanhas, mas habilidades, galera, em poder dirigir nessas condições, o que não é nada, mas nada fácil e é muito, mas muito tenso. Nessa história eu vou contar um pouco dos perigos e do frio da barriga que a gente sente quando a gente tem que ascender uma montanha muito remota. A montanha remota dessa vez foi o Vulcão Solo, de 6.200 metros de altitude. E após a vinheta eu vou começar a contar essa história para vocês. Roda a vinheta, Maicon! Bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu vou aqui ter que fazer um jabá novamente, né? Por quê? Porque se não fosse por essas empresas, não seria possível estar aqui contando as minhas experiências, né? E eu sei que se você gosta de montanhismo, se você gosta de escalada, trekking e viagem, você vai gostar dessa dica aqui. A primeira delas, galera, é sobre a loja Alta Montanha. A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, viagens, escalada. Lá você vai encontrar de tudo. A loja da montanha está disponível no endereço www.lojaam.com.br e também fisicamente lá em Curitiba, no Bacaxeri, onde você vai encontrar também o pub do Alta Montanha, que é um bar temático de montanhismo, fica anexo à loja, muito bacana. Lá você tem chopp artesanal tirado na hora, vários petiscos, é muito bacana, vira um ponte de encontro de montanhistas na nossa bela Curitiba. Então se você é de lá, não perca, não deixe de conhecer. E se você não é, vai lá que virou um atrativo turístico. E a outra, né, galera, é a Soul Outdoor, a minha agência da Maria Tereza Ubach, especializada em expedições em alta montanha, cursos de escalada e trekking. Cara, essa expedição, inclusive, que eu vou contar para vocês, foi uma expedição extraordinária que realizamos pela Soul, não é? E foi uma expedição que a gente acaba realizando às vezes, né? Difícil de conseguir repetir essas expedições especiais, né? E por que especial? Porque a gente fez uma ascensão no vulcão Solo, um vulcão de 6.000 metros muito remoto que eu aposto que você nunca deve ter ouvido falar. O vulcão Solo é uma montanha que fica entre o maciço dos Três Cruces, que é a quinta montanha mais alta dos Andes, e o Ojos del Salado, que é a segunda mais alta. E também ali do lado tem outro maciço que tem outros dois vulcões também pouco conhecidos, que é o Cerro Vicunhas, tem um vídeo aqui no canal sobre ele, e o Barrancas Blancas. Qual que é o lance? Qual foi a motivação? O que me fez escalar o vulcão Solo? Primeira coisa é que naquela região onde fica essa montanha, ali tem uma estrada que liga a Argentina ao Chile, né? Um passo fronteiriço, que
que eles chamam de Ruta de los 6.000, né? A Estrada dos 6.000. Por quê? Porque ao longo dessa estrada existem nada mais, nada menos que 38 montanhas acima de 6.000 metros. Então, galera, se você acha que na América do Sul a gente só tem o Aconcagua de montanha alta, você está enganado. Tem muita, mas muita montanha de 6.000 metros, né? Existem mais ou menos 105 a 110 montanhas com mais de 6.000 metros. Não é pouca coisa. Então, gente, a Cordilheira dos Andes é um verdadeiro playground para quem gosta de montanhas de altitude. E não são montanhas triviais, né? Tem montanha de tudo quanto é jeito, né? Tem montanha que é muito técnica, tem montanha que é fácil, mas é de difícil acesso, tem montanha que é de difícil acesso, mas que é fácil. Enfim, repetir as coisas aqui. Tem montanha que é difícil, mas de fácil acesso, tá certo? E se você acompanha esse canal, você já deve ter visto eu contando inúmeras aventuras e falado de várias montanhas andinas por aqui, né? Inclusive, eu lancei um projeto, né? Vamos para assim, uma confraria chamada do Clube dos 6.000, né? Que ideia é essa? A ideia é o seguinte, é dar reconhecimento à galera que se dedica a subir montanhas em grande quantidade. Então, o que é? É reconhecer a galera que subiu mais de 10 montanhas acima de 6.000 metros. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando o que é essa ideia. Lá no site do Alta Montanha tem a matéria falando do Clube dos 6.000, quem são as pessoas que que fazem parte, né, desse clube, entre aspas, né, porque não é um clube mesmo, é só uma confraria de montanhistas, tá certo? E eu acho bacana, porque de certa maneira você consegue ver nesse Clube dos 6.000 pessoas que estão indo para a montanha com muita frequência, né? Pessoas que realmente, ao invés de querer escalar uma única montanha famosa, as pessoas preferem escalar várias montanhas, não importa a fama que elas tenham, né? Ou seja, escalar por escalar, isso que é legal, não é? E não quer dizer que essas montanhas são montanhas de segunda divisão. O Cerro Solo, naquela região da Ruta de los 6.000, era a última montanha que faltava para mim, para eu escalar, né, naquela região, tá certo? Tem montanhas ainda que eu não escalei, né? Ela fica do lado da Argentina, fica atrás ali do Ojos del Salado. Mas do lado chileno era a última, apesar do Cerro Solo ser uma montanha fronteiriça. Então metade dela está no Chile, metade dela está na Argentina. Porém, o acesso que eu ia fazer do Cerro Solo se dava pelo lado chileno. E por que, galera? Por que, você deve estar se perguntando, que eu demorei tanto para escalar essa montanha? Porque ela fica num local remoto, um local de difícil acesso. Para você chegar no Cerro Solo, você tem que você tem que sair da estrada, né? Você tem que pegar um caminho no meio da puna, no meio do deserto, e esse caminho é um caminho incerto. Você tem um local entre o Barrancas Blancas e o Tres Cruces, que é um vale. Ali foi construído um princípio de uma estrada, que ela ficou abandonada, então ela está bem destruída, né, esse local. E ele termina numa lagoa. E a partir dessa lagoa para cima, é um local com um terreno bastante arenoso. E por incrível que pareça, por mais que a gente esteja num deserto, é um local que nessa areia ela é como se fosse uma esponja. Então as geleiras das montanhas ao redor, né, Vicunhas, Barrancas Blancas, Tres Cruces, o próprio Solo e o Ojos del Salado, elas vão derretendo e aquela água, ela forma pequenos rios que penetram, né? Eles correm por subsuperfície, eles vão entrando nessa esponja arenosa, né? Então a areia ali, ela tem seus poros, então a água fica armazenada lá dentro. E se você anda em cima desse local, o carro afunda. E naquele local, distante de tudo, né? Não é o melhor lugar para você atolar um carro, tá certo? Então assim, por conta disso, você tem muitos cuidados ali, que esse tipo de terreno não é um terreno comum lá na Cordilheira dos Andes, tá certo? No vídeo anterior, inclusive, eu falei de um aluvião, ou seja, teve uma nevasca, aquela neve derreteu, aquela água ela começou a escoar pela superfície, escoando pela superfície ela começou a carrear as argilas, a areia, até né, pedaços de pedra grandes, né? E, destruiu a estrada. E aquele tipo de sedimento,
não é? Ele tem cálcio, então o cálcio ele endurece quando ele seca e vira um cimento, e dentro daquilo lá tem sal, então isso destrói os carros. E aquele terreno arenoso, esponjoso, ele também tem esses materiais, então se você atola ali, cara, pode ter certeza que você vai ter muita dor de cabeça para deixar seu carro ok novamente, não é? Então, essa é uma das dificuldades. Depois que você passa por esse vale arenoso, antes de chegar na base do solo, existe uma espécie de um planalto, tá certo? Um local um pouco mais elevado, e que quando você desce em direção a esse vale esponjoso, né, esse planalto ele é dissecado, e você tem inúmeras ravinas que acabam aparando esse planalto e formando vales muito profundos. Nesses vales muito profundos, muitos deles são muito estreitos, com o chão, o substrato irregular, e muitas vezes esse substrato ele é cheio de penitentes, ele é cheio de gelo em formas pontiagudas, né, que é a maneira como o gelo começa a se derreter, e todo ravinado. Então é um local que você não consegue andar com um carro 4x4, por melhor que ele seja. Então é um local muito perigoso. Vencendo essas ravinas, você conseguindo chegar nesse planalto, aí beleza, aí tudo bem. Aí você chegou na base e você pode escalar a montanha. Então o solo faz parte daquelas montanhas que é mais difícil de chegar na base dela para começar a escalada do que a ascensão propriamente dita, tá certo? E é por isso que eu demorei tanto tempo para escalar essa montanha. E a oportunidade surgiu nesse ano de 2023. Eu guiei 2 expedições para o Orros do Salado, lá naquela região. Antes disso eu estava na Concagua, você pode ter acompanhado todas essas histórias aqui, antes até mesmo Cerro Plata, então eu já estava aclimatado. E para essa segunda expedição do Orros do Salado, quem é que estava lá? Estava lá meu amigo Fabiano Conrado, que é um catarinense que mora no Acre, e também o Luiz Antônio Felber, o famoso Felber lá de Pouso Alegre, que é um cara muito legal, muito bacana. Ele ficou conhecido há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando ele escalou o Shooi, uma montanha de 8.000 metros lá no Tibete, né? E o Felber e o Conrado, eles acharam muito legal essa ideia do Clube dos 6.000, e eles estão se dedicando a fazer um volume de montanhas, o que eu acho muito legal. Então eles pediram para mim para fazer uma extensão após a expedição do Orros do Salado, lá para aquela região, e eu falei, puxa, então vamos aproveitar o útil ao agradável e vamos escalar uma montanha que eu ainda não fiz, não é? Então acabamos indo lá para o solo. Antes, galera, da gente fazer essa expedição, quer dizer, antes de começar a ascensão, quando ainda estávamos ali na expedição do Orros do Salado, a gente fez um reconhecimento. Quem que é a gente? Fui eu, né? O Seba, que é o nosso guia, que você já deve ter visto ele em vários vídeos aqui do nosso canal, né? Trabalha com a gente lá na Argentina, no Chile, e o Rodney, né? O Rodney Gonzalez Aliaga, que também é um guia amigo, já trabalhou comigo muitos anos, e o Rodney, inclusive, ele ficou famoso em 2022, que ele ganhou, entre aspas, o equivalente ao mosquetão de ouro da Federação do Chile de Montanhismo, porque se tornou o primeiro chileno a escalar todos os 6.000 do Chile, né? Que são 38 6.000 pela contagem lá da Confederação Chilena de Montanhismo. Olha que bacana, hein, cara? Então, assim, não é só nós, brazucas, que valorizamos e que desejamos escalar as montanhas de 6.000 metros. A galera dos países vizinhos também valorizam isso. Eu acho isso muito legal para mostrar para a gringada que aqui tem um montanhismo muito bacana, muito desafiador, exploratório, técnico e o que seja, tá bom? E a gente fez, então, uma exploração para chegar na base do vulcão solo. O Rodney esteve lá naquela região um pouco antes, no mês de dezembro, né? Só que não dirigindo 4x4. Ele esteve lá dirigindo bug. Então foi mais fácil dele chegar próximo dali. O objetivo dele não era chegar na base do solo, porque já tinha escalado o solo alguns anos antes no projeto dele de subir todos os 6.000 chilenos, né? E ele fez isso como? A pé. Então assim, ele demorou bastante, foi muito sofrido, né? Ele ficou muito longe do carro, por quê? Por causa do desafio, da dificuldade daquele terreno que eu já falei para vocês, né? Aquele terreno que é um terreno muito complicado, não é? Então a gente fez essa exploração, a gente pegou o caminho normal, né? O caminho 4x4 que leva até o refúgio Atacama, que é o primeiro refúgio alto lá do Orros do Salado, que fica a 5.300 metros de altitude, só que num determinado momento a gente pegou ali o caminho em direção sul para desviar do caminho principal e ir em direção ao vulcão solo, passando pelo colo entre o Vicunhas e o Orros do Salado, em um local onde não existiam pegadas.
A gente foi por ali, né? E fomos abrindo esse caminho, né? Por meio de um deserto de pedras, areia, né? Com muitas ravinas. Então, assim, fomos em 2 carros porque a gente sabe, se um carro atola, a gente tem um segundo para tirar, né? Essa é a lógica, né? E a dificuldade, não é fácil assim você ter 2 carros 4x4 preparados para fazer esse tipo de caminho. E nessa exploração, nesse reconhecimento, a gente conseguiu avançar bastante e a gente encontrou pegadas de outro 4x4 que esteve lá na região com o mesmo objetivo. Evidentemente, primeiramente, a gente foi fazendo vários caminhos para chegar próximo. A gente chegava em locais que não dava para ir muito adiante. Primeiramente, chegamos em um local que tinha um mirante, um local no topo do Planalto, mas antes de uma grande ravina. Ali estava muito distante do vulcão solo, a gente ia ter que caminhar mais de um dia, 2 dias para chegar até a base. A gente ia ter que descer uma grande ravina, uns 200 metros, subir de novo, e a gente percebeu que ali não era o melhor lugar. A gente retornou, a gente entrou por uma ravina que tinha um chão mais plano e a gente conseguiu ir adiante até chegar em um ponto onde os carros paravam e dali teria que caminhar mais. Nesse local a gente teria que fazer uma aproximação de mais ou menos umas 5 horas, montar um acampamento, pernoitar, ir para o cume, voltar e chegar até o carro de novo. Foi uma opção válida, inclusive já era melhor que a opção que o Rodney fez para escalar a montanha alguns anos antes, que ele ficou muito mais distante. E a gente ficou muito feliz por encontrar esse local. E quando a gente estava já meio que satisfeito por ter encontrado esse ponto para a gente poder fazer o ataque ao cume, a gente encontrou uma outra pegada de carro que levava até o topo do Planalto, que fica ali, que chega na base da montanha. E a gente se surpreendeu com a facilidade de chegar no topo do Planalto. Então era um caminho muito bom, a gente estava seguindo uma pegada de alguém que tinha feito uma exploração antes, que a gente não sabe quem é, então não tem como deixar aqui a autoria, né, de quem fez essa exploração anterior, porque a gente só achou a pegada, a gente não achou a assinatura, tá certo? E a gente conseguiu subir e chegamos num local que era, entre aspas, o crux, para chegar ali na base da montanha. O que é o crux, galera? O crux é uma gíria do montanhismo, da escalada, né, da escalada em rocha, que o crux é o ponto mais difícil de uma escalada, de uma via de escalada em rocha, né? E ali era o ponto mais difícil da nossa aproximação 4x4. Por quê? Porque a gente tinha de um lado uma grande ravina, com mais ou menos uns 150 metros de descida, que o carro ia capotar um monte e acabar a perda total. Tinha um pequeno cocuruto, né, uma pequena crista, e do outro lado um mini vale, né? Era, na verdade, a cabeceira de uma outra ravina que iria se aprofundar alguns metros mais para baixo, né? E era um local meio sólido, assim, dava para descer até aquela ravina. Então a gente ficou ali com certo cuidado, né? Com medo do carro não tombar para o lado da ravina maior, né? A gente conseguir descer até a ravina menor e a gente conseguiu sem muita dificuldade. Mas é claro, pensando no retorno, que no retorno a gente teria que subir por aquela pendente, não é? E, enfim, nessa aproximação, nessa exploração, a gente chegou até mais ou menos uns 5.000 metros, 5.100 metros, né? Então, assim, 1.100 metros de distância do cume, verticais, né? E ficamos muito felizes, assim, achando que o solo estaria no papo. Inclusive achando, puxa, descobrimos lá o ovo de Colombo, né? Então, se todo mundo tem medo de escalar o solo por causa da aproximação 4x4, cara, a gente achou um caminho que nunca ninguém tinha imaginado ou não tinha divulgado, porque estava ali aquela pegada que a gente tinha seguido. E a gente retornou sem muitos problemas. Adendo, isso foi de manhã, tá certo? E o que tem de manhã? Quer dizer, o que não tem de manhã? Não tem o sol que incide sobre as montanhas após o horário mais quente do dia. Então, aquele chão, ele estava congelado, tá certo? Enfim, a gente continuou a nossa expedição, escalamos o vulcão Penha Blanca, né? O Michael está mostrando algumas imagens, a gente no cume, né? Foi uma montanha de aclimatação que a gente escalou em substituição ao São Francisco, né? A gente tem essa possibilidade, né, de uma maleabilidade entre uma montanha de aclimatação para o Orros do Salado. Na sequência, a gente fez o Orros do Salado de novo, né? A gente fez cume de novo nessa montanha. Tá aqui umas imagens da gente ali no cume, todo mundo comemorando, né? E aí, então, o pessoal acabou voltando para casa e só ficou, né, o Conrado com o Felber, né, os nossos guias, né, o Seba, o
o Rodney e também o Kainan com a Jéssica, né, nossos guias aqui da Mantiqueira que acompanharam a gente nessa temporada de verão de 2022 a 23, né? E aí correu pelo acampamento base, né, em Laguna Verde, né, o acampamento que a gente monta ali, que é a base do Morro do Salado, 4.300 metros de altitude, essa história, né, de que os brasileiros estavam querendo escalar o vulcão solo, e aí evidentemente que se juntou outras pessoas no nosso grupo. Que outras pessoas é essa? Então o guia de montanha Thiago Corbe, do Rio Grande do Sul, com a Luciana Moura, sua esposa, o Ricardo Rui, que estava acompanhando ele, nosso amigo aqui de Atibaia, né, piloto de parapente e montanhista, né, já apareceu em vários vídeos nossos aqui também, e se juntaram a nós mais 3 amigos chilenos, né, que acabaram indo ali de última hora. Então a gente foi lá em 4 carros, né, 4 carros, mais segurança. Como sempre, em montanhas de altitude, a gente partiu de madrugada, que é o melhor momento, maior estabilidade do tempo, né? Mais firme e tudo mais, e mais tempo de voltar com segurança para o acampamento. A gente fez uma aproximação de 4x4 de noite, né? Não é algo tão simples. Então você imagina, se você está num local que já é difícil de dirigir, que já tem seus perigos, de noite fica mais ainda, então tem que ter muita, mas muita atenção. E não tivemos muitos problemas, né? Na verdade é que a gente conseguiu seguir os nossos caminhos, né? Achar nossas pegadas com facilidade. E aí a gente conseguiu chegar na base da montanha e iniciar o nosso ataque ao cume com o nascer do sol. E que espetáculo de nascer do sol, né? Enxergando na nossa frente a 5ª montanha mais alta dos Andes, que era o Três Cruces Sul, a 11ª, o Três Cruces Central, o Morro do Salado, ele não estava muito distante, né? E foi muito, muito bonito. Mas a montanha não era tão simples assim, quer dizer, não era tão fácil em questão física, pelo menos, né? Simples ela era, não é uma montanha técnica, não é uma montanha que tem que usar corda, não é uma montanha que tem que escalar em gelo. Só que é uma montanha que ela tem uma vertente levemente para moderadamente inclinada, né? Cerca de 35, 40 graus de inclinação, com muita pedra solta. E embaixo dessa pedra solta você tem rocha dura. Então essa pedra solta em cima da rocha dura, ela ficava como se fosse uma bolinha de gude que você pisava e começava a escorregar. E não tinha trilha. É claro que não tinha trilha, é uma montanha que foi escalada, sei lá, 10 vezes na história, ou menos que isso. Uma montanha raramente escalada, uma montanha que não tem trilha porque ninguém sobe. E a gente começou a fazer o nosso próprio caminho, subindo em diagonal pela montanha, até alcançar um filo, até alcançar uma crista, onde a gente acreditava que seria mais fácil. Só que nessa crista, que a gente achava que ia ser mais fácil, a gente tinha ali um local mais inclinado, e devido às características da rocha vulcânica ser muito quebradiça naquele local, tinha muita queda de pedra. A gente não foi preparado com isso. A gente não tinha, por exemplo, um capacete para, no caso, caísse uma pedra, né, a gente pudesse pelo menos não ter uma lesão ali na cabeça, tá certo? Então foi um pouco assustador, né? Você tá subindo no local e ter algumas pedras caindo em cima de você, né? Mas felizmente nada aconteceu. A gente conseguiu desviar tudo aquilo, conseguia se equilibrando naquele terreno instável, escorregadio, né? Naquele típico ambiente de acarreio que a gente fala ali nos Andes, né? Pedra solta, tá certo? Onde você dá 2 passos para cima e desce 3, tá? E a gente foi conseguindo progredir e aí chegamos ao cume. É claro que é muito legal chegar no cume, é um local que eu conheço muito bem, né? Tem aqui até o vídeo de eu mostrando as montanhas. Vou deixar aqui, o Michael mostra para vocês aqui, ó. O cume ali de cima e as montanhas que deu para enxergar. É isso aí. O vulcão se chama solo, mas a gente não chegou sozinho. Cumbra, cumbra! Seba. Vamos.
Buena, Pedro. Buena, Seba. Cumbre. Valeu, valeu. Felicitaciones, parabéns. Graças. Vamos, Caina. Caraca. Não chega nunca. Que honra, Pedro. Uhul. Solo. Isso aí. Já mostro o horizonte pra vocês. Aí pessoal, esse aqui é o cume do vulcão Solo, 6.225. Essa montanha que você está vendo aqui é o Três Cruzes Sul. Esse aqui é o Três Cruzes Central, Três Cruzes Norte. Ali ó, colocando no horizonte. Essa montanha aqui é o Will Wright, Pico de Índios. Atrás está o Serra Baio. Aqui na frente está o Barrancas Blancas. Atrás está Penhas Blancas, Ermitanho. Lá atrásão tá a Sierra Nevada. Ali ó, no horizonte ali estão os Cerros Colorados. Atrás da galera ali ó, é o Condor. Esse aqui na frente é o Vicunha. Ali ó, Chucula, São Francisco. Ali no horizonte, Nevado de la Conquista, lá na província de Tucumã. Esse aqui é o Muerto. Esse aqui é o Orro do Salado. Ele é bem grande. Esse aqui ó, é o Walter Penck. E esse aqui ó, é o Nascimento. Lá no horizonte, aquele nevadinho ali ó, Nevado Famatina. E esse aqui ó, é o Pisces. E aqui ó, na frente ó, é o Patos, também chamado de Três Quebradas. E ali ó, deixa eu ver aqui, ali no horizonte ali ó, é o vulcão Copiapó. Essas são as montanhas que dá pra ver aqui de cima. É claro, né? Chegar no comecinho é muito bacana. E ter certeza, né, galera, que essa foi a primeira expedição brasileira no topo dessa montanha. Como eu falei pra vocês, assim, é uma montanha que deve ter sido escalada, deve ter tido, sei lá, 4, 5 esforços de acessão, grupos que chegaram ali em cima. É muito pouco. É muito, muito pouco, não é? E a gente começou a descer por um caminho diferente, porque o caminho de ida, com aquela queda de rocha, estava muito perigoso. A gente desceu pelo aquilo que poderia ser a rota normal da montanha. Quando a gente tinha enxergado pela primeira vez aquele trecho, a gente achava que ali era um areal, mas na verdade não era um areal. O que era, na verdade, era um monte de sedimento de pedra-pomes. Então, pedra-pomes do tamanho de seixo arredondado em cima de uma rocha mais dura. Galera, era impossível ficar em pé. Aquilo que poderia ter sido muito fácil a descida foi muito penoso, foi muito difícil, foi muito demorado, mas a gente conseguiu, cansados, chegar no carro. E é aquela comemoração, pô, chegamos ali, né, uma montanha rara, sabe, né, que montanhista, gente, é um bicho estranho. A gente não valoriza quem sobe mais rápido, a gente valoriza quem é o primeiro, né? O conquistador, que é o cara que sobe pela primeira vez, ele é um cara que fica muito mais lembrado do que a pessoa que sobe mais rápido. A gente não tem esse negócio de corrida muito bem definido do montanhismo, a gente não valoriza tanto esse tipo de mérito, de feito, né? Então a gente ficou muito, muito contente por essa ascensão, né? A gente, né, pessoas de 3 países, né, Brasil, Argentina e Chile, né, que estávamos ali presentes. E bom, logo que chegamos, né, vem aquele negócio, vamos voltar para o nosso acampamento, comemorar, descansar, né? Era tudo que a gente queria. Era a última montanha dessa expedição, a gente já tinha feito outras 3, né? E começamos a nossa descida para voltar para Copiapó e descansar, voltar para casa, né? Imagina, também estava desde antes do Natal, isso já foi março, né? Desde antes do Natal trabalhando nos Andes. Chegamos no carro e começamos a nossa descida, já estava feito, estava tudo ganho, né? Eis que chegamos no Crux. Eu estava no primeiro carro, né? O carro do Seba, que era o carro mais alto, mais preparado. Quando a gente passou por aquele local, o carro atolou, né? Simplesmente, galera, o chão, que é todo arenoso, aquela areia, ela estava
consolidar, ela estava sólida porque ela estava congelada. Como já era de tarde, a areia virou fofa e assim, totalmente incoesa. Então a gente tentou subir por ali de diversas maneiras, vários carros, e o resultado era o mesmo. A gente não conseguia subir, a gente começava a afundar ali na areia e não tinha como, né? E aí então que eu fiquei muito preocupado, porque eu não conhecia outro caminho para chegar lá em cima. E todos os outros vales por onde a gente havia explorado, a gente viu que eles eram muito estreitos e muito perigosos, com gelo, com pedra, né, muito restritos para passar um carro 4x4, né? E enquanto a gente fazia as tentativas de tentar retornar para a civilização, a gente estava destruindo o único acesso que a gente conhecia para poder voltar para casa, né? Cada vez que a gente tentava, a gente abria um rombo a mais ali naquela vertente, né? E aí eu falei para a galera, vamos parar e vamos pensar, né? A gente está fazendo algo errado, a gente está destruindo o nosso único caminho. E se a gente conseguiu passar na ida, e também conseguimos passar na ida e volta durante a exploração, isso se deu por um único motivo, porque o chão estava congelado. Então na hora eu pensei, vamos ter que esperar até de madrugada, tá certo? Para que esse chão congele de novo. É óbvio que a galera desanima, porque a galera tá cansada, a galera tá com fome, a galera quer voltar pro acampamento, quer voltar para casa. Ninguém quer ficar esperando horas e horas do lado de um carro para que o chão congele e a gente consiga sair. Mas na minha visão, aquilo era a única coisa que a gente tinha para fazer. Claro, fazer isso e também consertar o estrago que a gente fez com a roda dos carros, os pneus ali cavocando, né, a areia, né? Então eu peguei uma enxada e a gente começou a construir um caminho e reduzir a erosão que a gente causou com os pneus. Só que nesse mesmo momento, o Seba decidiu, junto com o Rodney, explorar uma outra saída. Eu achei que era bobagem, porque não ia encontrar, porque eu sabia como que era aquele terreno, e me esforcei, junto com as pessoas que estavam comigo, o Kainan, o Thiago, né, pra gente tá ali consertando aquele caminho, né, pra gente poder retornar para a civilização, né? E claro que não é algo fácil na altitude, né, você ficar ali aplanando o terreno, cobrindo buraco e tudo mais. Mas uma coisa boa que eu vi quando eu fiz isso é que embaixo da superfície você tem água concentrando ali. Então, de fato, aquilo iria congelar. E aí, então, eu fiz um aplanamento, fizemos algumas tentativas sem sucesso, até que o Thiago resolveu pegar o carro dele e ir com muita paciência no local extremamente arriscado, na crista que dividia o vale pequeno da grande ravina que dava uma queda de mais de 100 metros para o carro, e ele foi em cima daquele local instável que ficava se cedendo a cada momento, cada pneu que avançava, né? E ele conseguiu sair do local. E a gente ficou em êxtase, a gente tinha conseguido. E nesse exato momento, né, que a gente tinha conseguido passar o primeiro carro, a gente virou para trás e viu que o Seba e o Rodney tinham conseguido dar a volta por um outro local e tinham chegado aonde a gente tinha que chegar, né, do outro lado da ravina, né? Mas faltava o carro do Tommy, né, do guia chileno que estava acompanhando a gente. Eu achei que o Tommy ia fazer igual o Thiago, mas diferente disso, ele resolveu meter uma segunda, acelerar no máximo e ele conseguiu subir aquela ravina, né, na força bruta. E aí olha só como é que foi, dá de arrepiar o braço. E ele tirou uma fina do carro do Thiago, por pouco que ele não consegue sair, mas também deixando 2 carros avariados. Galera, depois disso foi tranquilo voltar. A gente acabou voltando pelo mesmo caminho, tivemos a sorte de não pegar nenhum contratempo. O solo ali não estava tão ruim, a gente desviou um pouco o caminho, não tinha aquela esponja, né, que atolava o carro com areia movediça, como eu achei que pudéssemos enfrentar. E acabamos chegando no acampamento e essa foi a nossa última montanha da temporada 2022 e 2023. Bom, gente, o que eu tenho para dizer com isso? Tenho a dizer, gente, é que quando a gente sobe uma montanha, a gente sempre vê mais montanhas no horizonte. E fazendo isso ao longo de 25 anos, né, eu fui escalando várias. E para mim,
escalar o solo foi uma última pecinha que faltava ali naquela região para ascender. É claro que isso não significa grande coisa, né? Mas é um vício, né, de um montanhista, só para vocês entenderem um pouco a maneira como eu penso, né? E que várias outras pessoas pensam igual, né? Com essa montanha, eu cheguei no meu montanha de 6.000 metros de número 59, só contando números diferentes. A Maria Tereza, que estava comigo, minha esposa, chegou no número 28. E aí o Felber conseguiu chegar na sua 10ª montanha e entrar lá para o clube de 6.000. Ele não ganhou nada, só perdeu um pouco de cabelo, né? Do medo de ficar atolado, porque atolou o carro lá já era, você perdeu, né? E ganhou experiência. E aí eu falo para vocês, né? Tem montanha, como o Cerro Solo, que não é técnica, que ela não é difícil em termos técnicos, mas não foi fácil. Subir ela exigiu muito esforço físico, né? E também você pode falar, pô, mas você chegou de carro, não tem graça. Galera, chegar de carro é outra dificuldade, é outra coisa que você tem que saber, outra habilidade que você precisa ter para poder escalar uma montanha. Não é só escalada, não é força física, mas também outros tipos de conhecimento técnico. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, recomende para um amigo seu, mostra para ele o que é uma montanha remota e por que ela não é escalada, porque são difíceis de chegar. Aí vocês vão entender que existem várias montanhas interessantes fora aquelas famosas que todo mundo conhece. Pessoal, se você gostou também, não esqueça de seguir o meu Instagram, o Instagram aqui do Alta Montanha e da Soul Outdoor. Galera, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Aê, Felber, parabéns! Clube dos 6.000. O que você achou? É possível. Tem que tentar. Se não tentar, não consegue. Vindo Led Zeppelin. Desafio posto, desafio feito. Bem-vindo ao Clube dos 10. Obrigado.